aula de história de hoje, a gente vai falar sobre os povos indígenas, que foram os povos que quando os europeus chegaram aqui, foram os povos que eles encontraram. E uma coisa interessante, por que os índios se chamam índios, não é? Eles se chamam índios porque os portugueses pensavam que tinham chegado nas Índias, né? E chamavam os povos que vinham aqui de índios. Mas enfim. E é isso, gente. A gente vai ver, a gente está vendo geografia a população e em história a gente vai ver a formação da população brasileira. E sem mais demora, a aula de história está começando. História, povos indígenas. Conteúdo dessa aula. Nessa aula vamos começar a estudar a formação do povo brasileiro, dando início com os povos que moravam aqui, os índios, antes da chegada dos europeus. E aí temos, né, essa gravura, né, que representa esse primeiro contato dos índios com os europeus lá e de mais a mais os portugueses, né, que teve outros europeus que chegaram aqui, mas os portugueses foram que, né, tinham um direito. Na verdade, uma história que a gente ainda vai estudar isso com mais calma. Capítulo 1. Os povos indígenas. E aí segue a leitura, não é? Do que está lá no livro, né? Eu já faço aqui a leitura pelo vídeo, né? Para vocês daqui já partir para os exercícios, não é? Muito bem. Quando os povos chegaram ao Brasil, encontraram vários povos em um território muito diferente do europeu. O desconhecimento e o estranhamento os levaram a criar ideias sobre os recém-alcançados continentes. Nos relatos enviados a Portugal, os viajantes descreviam as paisagens do Brasil como exóticas, com frutos e vegetais desconhecidos, florestas densas e cheias de animais perigosos. Por causa da riqueza natural e do calor, o Brasil era descrito como paraíso terrestre. Os indígenas tinham hábitos diferentes daqueles dos europeus, como não usar vestimentas, possuir outro sistema de crença e viver da caça, da pesca e da agricultura de subsistência. Aí o que é que eu vou explicar, não é? Quando os portugueses chegaram aqui, e no começo da aula eu falei que tinham chegado outros europeus antes dos portugueses, não é? Eles acharam estranhos esse povo não usar roupa, vive pelado, não é? E eles comem o quê? Eles comem essas frutas estranhas, não é? Porque tem muita fruta que não tem na Europa, não é? Jaca, por exemplo, não tem lá. E come essas frutas estranhas. Hein? Coisa estranha esse povo. E menina, eles só tomam banho todo santo dia, porque os europeus não têm muito esse costume de se lavar todo santo dia, não é? Então, né? Então essa coisa meio de ser diferente, as florestas daqui serem mais fechadas, quando a gente fala floresta densa, porque eles eram mais, a floresta era mais fechada, tinha, você entra na mata, a mesma mata é mais fechada daqui do que as de lá, da Europa, né? E assim, essa coisa que é uma terra quente, não é? Enfim, tudo isso, não é? Que era descrito pelas pessoas que aqui vinham e escreviam para as pessoas lá de Portugal, não é? Eles acreditavam como se fosse um lugar lindo e maravilhoso, bem diferente, com muitas árvores, muita água, muita comida, muita fruta, enfim, né? E eles tinham essa coisa de diferente. Eles acreditavam, né, na questão do tinham outra crença. Os índios eles acreditavam nas coisas da natureza, não é? Que a natureza era a religião deles, não é? Eles viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos, não é? E da agricultura de subsistência. O que é essa agricultura de subsistência? A agricultura de subsistência é aquela que eles plantavam para comer, eles não plantavam para vender. Eles plantavam, colhiam e comiam. Só plantava o necessário. Vamos continuar. O estranhamento fez com que os portugueses considerassem os indígenas ora como bondosos, ora como selvagens. Essa representação dos nativos feitas
pelos europeus eram formuladas com base no mundo que eles conheciam. Muitos artistas nunca estiveram no Brasil ou viram um indígena, por isso relatavam os costumes indígenas com base em seus valores e suas crenças. Os relatos dos viajantes portugueses foram usados por muitos artistas para produzir obras e cartas marítimas que circulavam por muitos anos na Europa e reproduziam uma visão muitas vezes fantasiosa do Brasil e dos indígenas. Aí vamos à explicação. Não é? A gente vai ver que ainda nesse vídeo tem uma outra leitura que a gente vai ver que em alguns momentos os índios eram bonzinhos e em alguns momentos os índios eram, não é, selvagens, né? Ou seja, isso ia depender de tribo para tribo. Algumas tribos eram mais calmas, outras eram mais violentas, né? Então, entre os portugueses e os indígenas, muitas vezes houveram um embate, alguma guerra, não é? Porque na verdade os portugueses chegaram e queriam tomar a terra dos índios, não é? Então a coisa às vezes dava certo, às vezes não é? E muitas vezes essa representação que os indígenas tinham o que os europeus tinham é uma coisa fantasiosa. Às vezes tem gente que escreviam cartas e faziam desenhos que eles nem sequer tinham vindo ao Brasil. Eles apenas ouviam dizer de outros portugueses e criavam gravuras e relatos escritos, né? Então essa coisa era meio que fantasiosa, nem tudo, não é, era verdade o que eles diziam uns para os outros, né? É aquela história, quem conta um ponto aumenta um ponto. Aí de lado do nosso texto, né, temos a carta de Pero Vaz de Caminha, né, primeiro relato sobre o Brasil. Foi Pero Vaz de Caminha, né, esqueci ali do homem, gente, perdoe, que escreveu dizendo que o Brasil é muito lindo, coisa e tal, papapá, não é? Vamos lá seguir. Né? E aí tem essa gravura, né, foi de um livro, foi lançado na Europa, né? Tupinambasa, gravura do livro Histórias de uma Viagem Feita à Terra Brasil. Né? E quem fez essa gravura foi Jean Delery, em Genebra, lá na Suíça. Olha lá. Então isso é o que eles ouviam falar, então o que eles vinham aqui, algumas pessoas eu quero conhecer esse povo estranho, diferente, esse lugar que o pessoal está dizendo, né? E eles vinham e desenhavam desse jeito. E nem sempre a coisa era assim. Né? E aí temos essa outra gravura que está no livro também, né? Detalhes de Terra Brasilis, um dos mapas do Atlas Miller, produzido pelos cartógrafos portugueses Lopo Homem, Pedro Reinel e Jorge Reinel, com ilustrações de Antônio de Holanda, de 1519. Minha gente. Olha quanto tempo faz isso. Será que os índios eram realmente assim? A coisa acontecia realmente dessa forma? Não é? Porque isso é uma fantasia, isso é fantasioso. Né? Tudo que a gente pinta não é uma coisa fiel da coisa. Né? Muito bem. Agora a gente vai fazer uma leitura. Isso aí é uma adaptação do texto da página 80 de vocês. Né? Vocês só precisam acompanhar essa leitura aqui para poder responder as questões lá. Vamos lá. Quando os europeus chegaram aqui, chefiados por Pedro Álvares Cabral, encontraram um povo que chamaram de índios. Esse nome foi dado porque eles achavam que haviam chegado às Índias. Eles moravam em aldeias, caçavam e pescavam, cultivavam mandioca, milho, batata doce, entre outros produtos. Tinham o costume de banhar-se diariamente e pintavam com tinta extraída de vegetais. Se enfeitavam com objetos feitos de penas, sementes e ossos. Dormiam em redes ou esteiras, além de ter outra religião, baseada nas coisas da natureza. Todo esse modo de viver dos índios causou uma estranheza nos portugueses, pois seu modo de viver era muito diferente e se achavam mais evoluído que os indígenas. Contudo, os portugueses tiveram que se adaptar a esse modo de vida, pois, para comer, viver e explorar
o Brasil, era preciso a ajuda dos habitantes daqui, que eram os índios. A relação com os índios dependia de cada tribo. Umas eram pacíficas e tranquilas, com outras havia guerra. Por hoje o vídeo termina. Beijo do tio.